Olá, querido aluno, aqui é a professora Keila e agora vamos assistir mais uma aula de biologia. Nós ainda estamos falando sobre o reino Animalia, o reino animal, que é o nosso tema, e o nosso conteúdo ainda estamos falando sobre o filo Chordata, mas o filo Chordata ele é subdividido em subfilos, foi a outra videoaula que nós tivemos, e também em classes. E agora nós vamos estudar as classes do filo Chordata. A primeira classe que nós vamos estudar é a classe dos peixes. Então, nosso objetivo é identificar as características e a diversidade das classes da classe dos peixes. Vamos lá? Então, olha só, algumas características dos peixes. Os peixes, eles representam a maior classe em número de espécies conhecida entre os vertebrados. Vertebrado é um subfilo do filo Chordata e neste subfilo estão as 5 classes que a gente começa a estudar a partir de agora. Então, a classe dos peixes é a maior classe em número de espécies desse subfilo. Acredita-se que os peixes tenham surgido por volta de 50 milhões de anos atrás, e os peixes ocupam águas salgadas, mares, oceanos, águas doces, rios, lagos, açudes, até em poças de água a gente pode encontrar peixe. Nesse grupo existem cerca de 24 mil espécies, das quais delas mais da metade vivem em água salgada, então a maior parte dos peixes são de água salgada. E o tamanho ele pode variar de 1 centímetro até cerca de 18 metros. Então, temos peixes variados de vários tamanhos. Aqui a gente tem alguns representantes de peixes, A gente tem pirarucu, tambaqui, tucunaré, aruana, piraranha, surubim. São exemplos de alguns peixes. Esses são peixes de água doce. Seguimos ainda falando sobre as características dos peixes, a gente tem aqui, provavelmente foram os primeiros vertebrados que surgiram na Terra. Eram pequenos, sem mandíbula, característica deles, eram pequenos, sem mandíbulas e tinham a coluna vertebral cartilaginosa. Isso é uma característica importante que nós vamos ver mais na frente. E uma carapaça revestida que revestia o corpo, No caso, no lugar das escamas, teria essa carapaça. Os peixes apresentam várias características que favorecem o desempenho da sua atividade no ambiente em que vive, ou seja, no ambiente aquático. Tem várias adaptações que são específicas para que eles vivam no ambiente aquático. E aí vamos destacar algumas dessas características. O corpo com formato em geral hidrodinâmico, o que favorece o deslocamento na água. O corpo do peixe ele sempre tem as extremidades afinadas, e é meio cheinho no meio. Isso é um formato hidrodinâmico para diminuir o atrito, diminuir a resistência durante o deslocamento. Também tem a presença de nadadeiras, que são estruturas de locomoção, e elas podem variar, Pode estar distribuídas em localizações diferentes, podem ser nadadeiras peitorais, ventrais, dorsais, caudais e anais. Olha só, a característica de locomoção, dos peixes são as nadadeiras. Para as aves, são as asas. Para os mamíferos, são as pernas, as patas, os pés. Então, é uma característica muito marcante dos peixes a presença de nadadeiras. O corpo em geral é coberto por escamas lisas, que vai diminuir o atrito com a água, durante o deslocamento. Quando a gente pega um peixe com a mão, a gente vê que ele escorrega muito. Isso graças às escamas lisas e ainda, olha só, a pele deles apresentam glândulas produtoras de muco, que contribui para diminuir o atrito. Então, o peixe fica escorregadio graças a essas escamas e mais esse muco que é secretado por essas glândulas, que vai facilitar o deslizamento dele na água. Por isso que é difícil segurar um peixe vivo, porque ele tem essas escamas e esse muco que facilita o deslizamento dele.
A musculatura, né? A musculatura do tronco é segmentada, que permite a realização de movimentos ondulatórios. Os peixes, eles nadam, né, em movimentos ondulatórios, eles têm uma musculatura bem desenvolvida que permite eles fazerem esses movimentos. Eles são ótimos nadadores e têm a musculatura bem desenvolvida. Por exemplo, uma pessoa que vai praticar natação, depois de certo tempo, ela vai ter a musculatura desenvolvida e principalmente alguns movimentos ela vai conseguir realizar perto de uma pessoa que não pratica o esporte na natação. Os peixes, então, têm essa musculatura do tronco segmentada, né, e bem desenvolvida. Deixa eu voltar aqui para explicar para vocês. Peraí. Olha só, nós estamos aqui, vértebras, é a principal característica do subfilo vertebrado, que possui vértebras, e aí ele é subdividido, né? A gente tem aqui os peixes, que vão ocupar esses dois tópicos aqui, tubarão e peixes ósseos, nós vamos entender por que essa divisão. E aí as demais classes, os anfíbios, depois os répteis, aves, répteis estão aqui, as aves e os mamíferos que estão aqui. Então, os peixes é a primeira classe do grupo vertebrado. Aqui nós temos características morfológicas, né, dos peixes. A gente tem a estrutura externa, que a gente pode identificar as nadadeiras, nadadeira peitoral, nadadeira, nadadeira anal. Essa daqui, que está próximo do ânus. Aqui é a nadadeira caudal, que é a cauda, seria como se fosse o rabo do peixe. A nadadeira dorsal, porque ela fica nas costas, né, no dorso. E essa daqui é nadadeira dorsal espinhosa, porque ela tem esses espinhos aqui, que caracteriza ela. Ainda tem aqui outra nadadeira pélvica e nadadeira peitoral. Essa fica bem no peito e a pélvica fica na região de baixo. A boca, né, os olhos, bem visualizar. Opérculo, que é essa extremidade onde fica as glândulas. Então, visto de fora, o peixe tem essas características bem marcantes. A gente pode ver uma linha escura aqui, mais marcada. Nós vamos falar mais na frente, que é a linha lateral dos peixes. Na parte de dentro, nós podemos destacar o sistema digestório deles. Boca, aí tem faringe, seguindo tem aqui, deixa eu ver, a boca, tem o intestino, segue para cá, tá? Tem o intestino e depois a extremidade aqui atrás passa pro estômago e depois vai lá para o ânus, onde é eliminado. O coração do peixe está aqui, essa parte azul aqui, ligada aqui com a artéria dorsal, essa parte azul, que vai percorrer toda a extremidade do peixe, levando sangue, né, promovendo a circulação. O cérebro, essa parte amarela aqui, e segue também essa linha amarela aqui, para levar os estímulos para toda a extremidade do corpo. Aqui a gente tem o bulbo olfatório, que permite a percepção de cheiros, eles têm isso bem desenvolvido. Nós podemos identificar aqui o pâncreas aqui embaixo, e outros órgãos que fazem parte da estrutura interna dos peixes. A bexiga urinária, que ele vai eliminar as excretas. Enfim, ele tem duas estruturas aqui, que vai fazer a eliminação dos resíduos e das excretas, e depois da urina, né, bexiga urinária, eles têm essa eliminação das excretas e depois dos espermatozoides e óvulos também. Vamos ver mais detalhes dos peixes mais na frente. Aqui vamos falar sobre a temperatura corporal. Os peixes, eles são animais piscilotérmicos. Tentem gravar esse nome, piscilotérmicos. O que isso significa? Significa que a temperatura do corpo varia de acordo com o ambiente. Existem peixes que são encontrados em águas muito geladas. Então, a temperatura do corpo dele também está bem baixa, está gelada. Peixes encontrados em ambientes mais quentes, né, em águas mais quentes, a temperatura dele também vai variar de acordo com a temperatura da água. Então, animais piscilotérmicos, eles têm essa variação da temperatura de acordo com a variação do ambiente. Diferente de nós, os mamíferos, que temos o controle da nossa temperatura. Nós somos endotérmicos.
A temperatura do corpo, em geral, se mantém mais ou menos próxima à temperatura do ambiente. Então, como eu estava dizendo, se ele é de águas mais geladas, ele vai estar mais gelado. Se ele é de águas mais quentes, ele vai estar mais quente. Por isso que algumas espécies não sobrevivem às variações, né, do aquecimento global, por causa que está aumentando a temperatura da água em determinadas regiões. Vamos falar sobre a respiração e a circulação dos peixes. A maioria dos peixes, eles respiram por meio de brânquias, que são também conhecidas como guelas. Quando a gente vai limpar o peixe, a gente fala das guelas. A água, ela entra continuamente pela boca e banha as brânquias e sai pela abertura do lado da cabeça. Nas brânquias, onde existem os vasos sanguíneos, que vão pegar o oxigênio dissolvido na água e passar para o sangue. E ao mesmo tempo vai pegar o gás carbônico que está no corpo do animal e ser eliminado. Também tudo isso acontece nas brânquias. O coração dos peixes tem duas cavidades, um átrio e um ventrículo, que circula, nesse coração vai circular o sangue, apenas o sangue não oxigenado, para não ocorrer a mistura. E depois de passar pelo coração, o sangue não oxigenado vai para a artéria e daí vai para as brânquias, onde recebe oxigênio, e aí depois que ele vai, a seguir o sangue agora oxigenado é distribuído para o corpo. Vamos ver na imagem. Aqui a boca dele, boca aberta, a água entra aqui, o fluxo da seta, e sai aqui pelas suas extremidades laterais, que são as brânquias, as famosas guelas. Então, ele abre a boca, engole uma porção de água, fecha a boca e essa água toma impulso e passa aqui por essa abertura. Quando passa por aqui, por cima das brânquias, aí as brânquias que são vascularizadas, né, ricas em vasos sanguíneos, elas vão retirar o oxigênio da água e então oxigenar o sangue do peixe. Aqui, olha, vendo de outro ângulo a boca, aqui estão as guelas, né, as brânquias, e vejam que a linha vermelha aqui e azul, o coração tá aqui, são os vasos sanguíneos, as veias e as artérias. Então, o sangue vem para cá, esse sangue não tem oxigênio, e ele vai ser impulsionado por cá. Quando a água passa aqui, as guelas, né, as brânquias, pegam oxigênio. Esse sangue que veio, o azulzinho, a setinha, veio sem oxigênio, recebe oxigênio. Quando ele sai aqui do outro lado, nessa linha vermelha, né, a aorta dorsal, ele sai oxigenado. Então, ele vai ser distribuído para o corpo. Quando ele volta, ele chega no coração, sem oxigênio, e aí o coração manda ele para cá, para as brânquias, recebe o oxigênio, depois vai para o corpo. Então, é assim que funciona a circulação e a respiração dos peixes. Agora vamos falar sobre a alimentação e a digestão. Alguns peixes são herbívoros, que se alimentam principalmente de algas. Outros são carnívoros e se alimentam de outros peixes ou animais diversos, como moluscos, crustáceos. E ainda temos esses aqui, nas zonas abissais, os grandes abismos oceanos, lá no fundo mesmo, que não tem muitas formas de vida, que são destituídos de luz, ou seja, a luz não chega até lá, porque a profundidade muito grande. Então, os seres fotossintetizantes não sobrevivem, porque eles precisam de luz para fazer a fotossíntese. Então, lá não tem algas. Então, esses peixes, eles vão ser peixes detritivos. O que isso quer dizer? Eles se alimentam de restos orgânicos, oriundos da superfície. Então, assim, os peixes, eles... um tubarão, por exemplo, ele come um animal lá em cima, na superfície, né, nas colunas mais próximas da superfície, e aí os detritos, né, os restos, acabam caindo, indo para lá no fundo. Esses são, então, os restos orgânicos que os peixes detritivos vão comer, porque é o que chega lá para eles. E tem peixes carnívoros mesmo lá naquela região, nas zonas abissais, que vão, né, se alimentar de outros peixes ou outros animais que são adaptados a viver naquela região. O sistema digestório dos peixes é constituído de boca, olha, tem todos esses órgãos, a boca, a faringe, o estômago, o esôfago, o intestino, e ainda tem glândulas anexas, como fígado e pâncreas. Essas glândulas anexas nós vimos lá no nosso sistema digestório no começo do ano, que servem para produzir substâncias que auxiliam na digestão.
Então, aqui nessa imagem, a gente consegue ver o sistema digestório mais bem definido, que a gente não viu na imagem anterior lá da anatomia interna. A boca, depois ele tem aqui, ó, esôfago, o estômago, depois aqui atrás está o fígado, tem aqui o intestino, toda essa estrutura, e chega lá no ânus. Então, tem o estômago, a faringe é aqui nessa região, o esôfago, o estômago, aí tem o intestino, que é esse tubo todo, além das glândulas anexas, o pâncreas, esse laranjado roxo, e o fígado aqui atrás, certo? E aqui algumas imagens de peixe se alimentando, esse daqui de um animalzinho, um inseto, esse daqui de planta. Agora vamos falar sobre os peixes, né, sobre o sistema excretor. Os peixes apresentam rins e o produto da excreção é a ureia, né, que eles vão eliminar, que seria a urina deles, né. Nas espécies que possuem bexiga natatória, o principal produto excretado é a amônia, porque eles vão ter mais água para fazer a eliminação. O sistema nervoso desses animais é bastante desenvolvido e é formado por gânglios nervosos e nervos, e o encéfalo e a medula espinhal. Então, vamos observar aqui na imagem que nós podemos observar o cérebro, né, que é o encéfalo. Aqui ele tem o cordão, né, a medula espinhal, que seria o cordão nervoso, que serve para todas as extremidades do corpo. Dessa medula espinhal vão partir os nervos e em algumas regiões ainda tem os gânglios nervosos, que são porções de células nervosas que ajudam na percepção e na execução de sensações e movimentos. Além disso, eles ainda apresentam outras características, como o bulbo olfativo, a gente vai ver mais na frente, que eles têm o olfato bem desenvolvido. Aqui a gente tem, ó, o rim, essa estrutura até grande aqui atrás, falando do sistema excretor dele, e a bexiga natatória, que essa bexiga eles utilizam para armazenar água, mas auxilia também nas excretas, né, na eliminação dos resíduos. Agora vamos falar dos sentidos. A bolsa olfatória, né, que estou falando desde lá atrás, são formados por células localizadas nas narinas, que estão associadas à percepção dos cheiros. O sentido do olfato dos peixes geralmente é muito aguçado. Por exemplo, tubarão, os peixes carnívoros em geral, eles têm essa bolsa olfatória, né? Ele tem o sentido olfato bastante aguçado, porque eles vão capturar o alimento através do cheiro. Então, é bem desenvolvido. Fica bem aqui na região anterior da cabeça, próximo da boca. Os olhos permitem formar imagens nítidas a curtas distâncias. Distâncias maiores, eles percebem só objetos em movimento na superfície da água. Então, eles têm os olhos até bem localizados e aparentemente grandes, mas eles não conseguem ver a imagem muito nítida se estiver longe. Por isso, o movimento, olha só. Alguns peixes têm a percepção de cores e outros não. Tubarões e raias, por exemplo, não distinguem cores, mas movimento sim. Os olhos dos peixes são geralmente grandes e não possuem pálpebras, né, que são aquela proteção que vai proteger os olhos, fechar os olhos, né? Nem glândulas lacrimais, porque eles não precisam lubrificar os olhos, visto que eles são de ambientes aquáticos. As pálpebras também não, porque eles não fecham os olhos. Então, olha só, quando a gente vai pescar, por exemplo, as pessoas falam que tem que ficar em silêncio, tem que ficar quieto, porque na verdade os peixes, alguns não conseguem definir os objetos, eles conseguem só ver o movimento, e aí eles vão atacar ou não, dependendo do barulho, do tamanho do objeto que estiver se movendo próximo dele. É muito importante essa informação. Seguimos, ainda falando sobre os sentidos, a gente tem aqui a linha lateral, que é formada por uma fileira de poros situados de cada lado do corpo, com ramificações para a cabeça. Os poros se comunicam com um canal localizado nas escamas, que tem células sensoriais. O peixe percebe as diferenças de pressão na água, profundidade, correntes, vibrações, detectam a presença de sua presa, de um predador,
e ou os movimentos outros que os peixes estão nadando ao seu lado. Isso é importante principalmente para os peixes que fazem viagens em cardumes. Eles andam aquele monte de peixes, né, centenas ou até milhares, e não se batem, eles andam sempre na mesma direção. Porque essa linha lateral permite eles fazer toda essa definição. Profundidade, correntes, vibração, detectar presa, movimentos de predadores, e aí eles ficam protegidos andando em cardumes, porque são muitos, né? E geralmente os que estão nas extremidades, né? Nas beiradas do cardume, eles são mais ativos e acabam protegendo os que estão no meio. Isso é uma característica importante dos peixes. E eles percebem ainda a direção dos movimentos da água, que facilita a locomoção na escuridão ou em águas turvas. Pescar à noite, como que o peixe está nadando à noite, está de bobeira à noite? Então, alguns peixes eles se locomovem sim na escuridão ou até nas zonas abissais, que são os abismos oceânicos, que não tem tanta luminosidade, então porque eles têm essa linha lateral. E em águas turvas, águas sujas, barrentas ou com outra tonalidade, eles têm a linha lateral que permite essa percepção. Muito interessante isso sobre os peixes. Continuando, agora nós vamos falar da classificação dos peixes. Olha só, lá no início a gente viu lá no cladograma que tem duas definições para os peixes, tubarões e peixes. Então nós vamos ver por que isso. Existem duas classes de peixes, a classe dos condrites, que condro significa cartilagem e ites significa peixes, então são peixes cartilaginosos. E tem também a classe dos osteites, osteo significa osso, e os que são definidos peixes, então vão ser chamados de peixes ósseos. Os peixes ósseos, eles são mais abundantes em número de espécies conhecidas, representando cerca de 95% total dessas espécies, de espécies conhecidas, tá? Isso não quer dizer que o número de cartilaginosos não possa subir também, visto que tem muitas espécies que ainda não foram identificadas. Mas mesmo assim, os peixes osteites, são os peixes ósseos, são mais abundantes. Existem várias diferenças entre os peixes ósseos e os cartilaginosos, nós vamos ver algumas dessas diferenças, mas aqui vamos abordar duas bem óbvias, bem fáceis de ser identificadas. Peixes ósseos, eles apresentam opérculo, que é essa estrutura aqui que protege as brânquias. Os peixes cartilaginosos não apresentam um opérculo. No lugar do opérculo, eles apresentam as fendas branquiais, que são essas estruturas aqui, ó, essas aberturas aqui, por onde as brânquias estão aqui dentro. Então, é diferente como está localizada as brânquias nos peixes cartilaginosos e nos peixes ósseos. Essa é uma diferença. Outra diferença é a posição da boca. Ó, boca terminal para frente nos peixes ósseos. A boca é bem na frente aqui do peixe. Nos peixes cartilaginosos, a boca ventral fica para baixo. A boca, né, no tubarão, fica do lado de baixo, não fica aqui na pontinha. Olha aqui, nessa imagem dá para ver melhor. A boca está aqui embaixo. Enquanto no peixe ósseo, a boca está aqui na frente. Então, são duas características bem fáceis de ser utilizadas para identificar ou para diferenciar um peixe ósseo e um peixe cartilaginoso. Porque se você olhar para um peixe com essa característica, você vai conseguir diferenciar que se trata de um osteite ou um condrite. Aqui vamos falar mais característica dos condrites. Os condrites, que são os cartilaginosos, temos os principais representantes, tubarão e raia. Eles vivem principalmente em águas salgadas, mas existem algumas espécies que vivem em água doce, de raias, né? Existem espécies de raia que vivem em água doce. E, entre as características dos peixes cartilaginosos, nós podemos destacar o esqueleto cartilaginoso, é a principal característica. O esqueleto dele não é de osso, é de cartilagem. E é relativamente mais leve. Aqui a gente ainda tem
a presença de 5 pares de fendas branquiais e um orifício chamado espiráculo, onde entra a água e banha as brânquias. Então, diferente da posição da boca e do opérculo, eles têm as fendas branquiais e tem esse orifício para a passagem da água, que não vai entrar pela boca, como no caso dos peixes ossos. A boca está alocada ventralmente, como nós vimos na imagem anterior, que é na parte de baixo. Aqui, ó, dá para ver de novo. Na raia também, ó, a boca aqui embaixo. E o intestino, ele termina em uma espécie de bolsa chamada de cloaca, e que converge os ductos finais do sistema digestório, urinário e genital. Então, é uma abertura só para o sistema digestório, para eliminar as excretas do sistema digestivo, eliminar as excretas gerais do sistema urinário e eliminar os óvulos e espermatozoides também, que é o sistema genital. Seguimos. Agora vamos ver características dos peixes ósseos, os osteítes. Os peixes ósseos são abundantes tanto em água doce, ó, tanto em água salgada, aí, quanto em água doce. Ó. Na água salgada a gente tem tainhas, rabalo, cavalo marinho, pescados. Em água doce a gente tem lambari, dourado, pintado, pacus, acarás, tambaqui, pirarucu e vários outros. Então, a variedade de peixe é muito grande. O esqueleto é predominantemente ósseo, então a principal característica que diferencia, né, peixes ósseos, peixes cartilaginosos é o esqueleto. A presença de 4 pares de fendas branquiais e a ausência do espiráculo. Então aqui eles não têm espiráculo, mas tem as fendas e o opérculo, que é para a passagem da água. As brânquias são protegidas pelo opérculo, aqui está. E a boca é localizada na região anterior, na parte da frente da cabeça, e o ânus, né, terminado no ânus, que não é cloaca, né? Eles vão ter então agora as estruturas mais diferenciadas. A presença em muitas espécies de vesículas armazenadoras de gás, que é a chamada bexiga natatória. Os peixes cartilaginosos não tem essa bexiga natatória ou vesícula gasosa. E a bexiga natatória pode aumentar ou diminuir de volume de acordo com a profundidade que o peixe se encontra. Essa bexiga natatória serve para favorecer a flutuação, permite que ele economize energia, porque ele fica flutuando e precisa fazer menos esforço para nadar. E aí permite que ele controle a profundidade dele, sem necessidade de gastar esforço muscular com a natação. Então, ele pode aproveitar, por exemplo, a correnteza, dar uma boiada, né, uma flutuada e economizar energia. Aqui a gente tem alguns exemplos de peixes ósseos, né? O cavalo marinho, tá? É um peixe ósseo, tá aqui. Tem lambari, lá bonitinho, lambari. Tem atum, tem tucunaré, tem salmão e tem vários outros. Aqui peixe-boi também. Tem vários outros que são exemplos de peixes ósseos. A reprodução dos peixes. Como os peixes se reproduzem? A maioria dos peixes ósseos apresentam fecundação externa. Isso quer dizer que os óvulos, a fêmea e o macho liberam seus gametas na água. Os óvulos espermatozoides são liberados na água. Após essa fecundação, do óvulo e espermatozoide vai formar o zigoto, e muitas espécies de peixes ósseos o desenvolvimento é indireto. Isso quer dizer, depois do desenvolvimento embrionário vai nascer a larva, que são chamados de alevinos, e aí depois a larva vai se transformar em adulto. Nos peixes cartilaginosos, a fecundação geralmente é interna. Olha outra diferença. O macho introduz o espermatozoide no corpo da fêmea, onde os óvulos são fecundados. O desenvolvimento é direto, então não forma larva. Os peixinhos já vão nascer, do ovo já vão... Os ovos dão origem aos filhotes que já nascem com o aspecto geral de um adulto. Eles só vão crescer. Aqui, ó, a gente tem aqui uma representação, tá meio apagadinho, mas dá para visualizar. Da fêmea liberando os óvulos na água, aqui o macho liberando os espermatozoides na água, a fecundação ocorre na água, e aí depois vai nascer o filhote, que ele fica carregando o ovo aqui por um tempo, porque ele tem reservas nutritivas. Esse daqui é um que tem desenvolvimento direto.
mas geralmente eles vão ter o desenvolvimento indireto, vão apresentar esse estágio aqui que é a larva. Ele não tem a estrutura do adulto, ele ainda vai se modificar. Já nos peixes cartilaginosos, que o exemplo principal é o tubarão, o que vai acontecer? Ocorre a fecundação, né? Os óvulos são fecundados dentro da fêmea, dentro do corpo da mãe. Ocorre a gestação, os embriões são liberados dentro dos óvulos, dentro do corpo da mãe. E aí só depois que eles são liberados para fora do corpo, certo? É curioso a reprodução dos tubarões. Então é isso, gente. Nossa aula sobre a classe dos peixes termina aqui. Obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham compreendido. E em caso de dúvida, consulte a professora de vocês. Até a próxima!